Salve navegante da ilusão, seja bem-vindo ao Baú de Brisas e fica registrado aqui nesta plataforma digital esse diálogo que eu quero ter contigo. Diálogo não, é o meu monólogo com a câmera de celular que eu sei que em algum momento vai encontrar pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, porque provavelmente o algoritmo vai entregar isso a você e vai nos colocar em contato. E desde já eu quero falar um negócio pra você. Não tenha medo de ter medo. Mas antes de explanar sobre isso, quero falar para você, qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Você tem medo de quê? Você tem medo da solidão ou você tem medo de ficar em meio à multidão? Você tem medo de quê? Você tem medo do céu? Você tem medo do inferno? Olha que insano eu perguntar se você tem medo do céu. Sim, o céu pode ser tão assustador quanto o inferno. É insano pensar assim? Talvez seja, mas do que você tem medo? Qual é o teu medo? Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Não tenha medo de ter medo. Se você tem medo é porque esse teu medo ele teve uma função na sua vida, nas situações que você precisou passar. Não tenha medo de ter medo. O medo, ele com certeza pode se tornar seu aliado se você se relacionar, tomar a consciência em relação a ele, entrar em contato com ele, ver o que ele tem a te dizer, cara. Ouça os seus medos, cara. Nós vivemos numa sociedade que a todo instante ela menospreza esse tipo de sentimento, cara. Menospreza o medo quando você está numa selva, cara, em situação de perigo, mano. Ele te alerta, velho. Ele te ajuda, ele faz processos biológicos, químicos ativarem no seu corpo, no seu cérebro, mano, para poder você ter uma ação consistente que vai preservar a sua vida em meio ao perigo, cara. O medo te torna uma pessoa prudente quando você está em contato com ele, ouvindo o que ele tem a te dizer. Ele se torna funcional. Ele se torna funcional o seu medo, cara. O problema é que geralmente nós entramos em condições onde, por não ter a audácia de entrar em contato com o medo, ele fica desequilibrado. E quando ele entra em desequilíbrio, cara, ele vai tanto pro pânico absurdo em relação às coisas, fazendo com que as suas vivências tomem uma dimensão desproporcional. Ou também quando você nega seu medo, você age com tanta imprudência, com tanta. Ah, que acaba fazendo merda, velho. Então, não tenha medo de ter medo. Teu medo pode ser teu aliado. Se você entrar em contato com os teus medos, eu sei que nós, como seres humanos, não temos apenas um, dois ou três medos. Nós estamos a todo instante lidando com esse tipo de sentimento que não é um sentimento que deve ser excluído da nossa equação. O medo nos age, quando a gente entra em contato com o nosso medo, com os nossos medos, ele nos ajuda a ter responsabilidade a respeito das coisas, sermos prudentes, fazer escolhas cada vez mais, como que eu posso dizer, escolhas mais autênticas, escolhas que vão mais de encontro com aquilo que realmente necessitamos, você tá entendendo, cara? O medo, ele, quando ele fica à margem das nossas percepções, quando ele fica excluso, ele faz com que a gente acabe fantasiando uma certa onipotência que não é real, certas onipotências que a gente tem. Não tenha medo de ter medo, cara. Não tenha medo de ter medo. O medo pode ser um elemento chave para o teu processo de maturidade.
O medo é parte constitutiva da condição humana, cara. É um dos processos psicológicos mais fundamentais que a gente pode vivenciar, cara. Carl Gustav Jung, em sua construção teórica a respeito do inconsciente coletivo, do inconsciente, das figuras arquetípicas, do simbolismo, na sua abordagem da psicologia analítica, ele cita, ele fala que a importância de entrarmos em contato com as nossas sombras, para que assim alcançamos patamares cada vez mais elevados de funcionamento, de operacionalizar nossa vida, de, de satisfazer mesmo os nossos anseios psíquicos, biológicos. Não tenha medo de ter medo. O medo, cara, o medo pode ser teu aliado. Se você se aliar ao seu medo, ele te dará conselhos para te orientar em direção à prudência. Mas se você negar, pode ter certeza, outros que estão vendo a sua situação de fora perceberão. E ao perceber isso, que você está se escondendo, que você está se esquivando, que você está fugindo dos teus medos, essas pessoas terão a mais audaciosa habilidade para te manipular. Porque, cara, nós como humanos, e sabendo que o medo constitui a todos nós, cara, sabemos identificar o medo. Ele é teu aliado. Ele não é algo que vai te fazer uma pessoa de menor valor. Ele é algo que te torna exatamente uma pessoa humana, com a maravilhosa dádiva do que é ser humano. Eu não gosto muito de falar de dádiva porque remete a conceitos de que alguém te presenteou, alguma entidade superior te presenteou. E eu não quero falar disso, eu quero falar de algo que é construído por nós mesmos, nos constitui, faz parte do nosso ser no mundo, como diria os fenomenólogos. Não tenha medo de ter medo. Sei que muitas vezes assumir os medos pode ser vergonhoso, assumir os medos pode nos deixar em estado de vulnerabilidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez não. Se ouviu, fica aqui para relembrar. Se não ouviu, vai ouvir agora. Ter coragem nunca foi ter uma ausência de medo. Ter coragem é justamente agir com o coração apesar do medo. Agir apesar do medo. Os corajosos não são pessoas que têm atitudes estúpidas e imprudentes. Os corajosos são aqueles que vencem o medo, percebem, ouvem o que ele tem a dizer e aí equacionam suas escolhas para que elas sejam uma escolha realmente satisfatória e criativa. Então, essa é uma reflexão do meu baú de brisas. Se gostou, dá like, comenta aí suas experiências, qual é o seu medo. E se você acha que pode ser útil para algum truta seu, ou sei lá, se te bater alguma brisa mesmo de compartilhar isso aqui, compartilhe, mas que fique a seu critério. Esse é um convite, sejam bem-vindos ao meu baú de brisas.